Bom pessoal, seja bem-vindo. Então agora nós vamos explorar as entrelinhas da lição da quinta-feira, da segunda lição, do segundo trimestre de 2018, que tem como tema geral da semana Daniel e o tempo do fim, e o tema de quinta-feira é a fidelidade de Daniel. E uma das entrelinhas que nós vamos trazer aqui na quinta-feira nós estamos num período de transição, ou seja, do período do Império Babilônico para o Império Medo-Persa. Como se deu essa transição então, Ricardo? A gente já falou de Belsazar, a gente acabou o último vídeo falando de Belsazar, e aqui a gente tem mais um anjo, né? Nós temos vários anjos. Mais uma manifestação sobrenatural. Mais uma manifestação. E no livro de Daniel, uma delas é nominal, a gente tem que deixar, que é Gabriel, que a gente vê isso mais para frente, não está nos capítulos que vão ser abordados nessa semana, mas a gente vê aqui mais um anjo. Esse anjo desce do céu e ele escreve uma palavra, uma frase, escreve Mene, Mene, Tekel, Ufarsim. Vamos lá, o Mene significa, é uma expressão aramaica para contado, e daí Daniel fala, Deus contou os dias do teu reino e fez chegar ao fim. Aí daí o Tekel, que significa pesado. O rei, daí Daniel fala, o rei foi pesado na balança e foi achado em falta. E aí o Farzim, que significa dividido. E teu reino foi dividido entre os medos e entre os persas. Aí a grande diferença aqui, já falamos, entre o Nabucodonosor, a grande diferença aqui entre o Nabucodonosor e o Belsazar é que um aceita ao Altíssimo e o outro não aceita o Altíssimo. Um gentil se converte, um gentil não se converte. Bom, havendo essa transição então, nós vimos que Daniel foi muito importante durante todo o reinado de Babilônia. Qual foi a importância dele agora para esse novo reinado? Ele foi escravizado? O que aconteceu com ele? É preciso a gente entender esse período final do Império Babilônico. Daniel, ele estava meio esquecido, a gente consegue ver isso. O Belsazar, ele estava ali sendo bem ímpio, ele estava cometendo atos de idolatria com os instrumentos do templo, os utensílios do templo. Ele estava profanando coisas que Nabucodonosor não faria. Então Daniel estava meio apagado. Ele nem lembrava, né? E aí foram buscar Daniel. Inclusive quem vai buscar Daniel era alguém que conhecia do período de Nabucodonosor. Um ancião, uma pessoa mais velha. Então, o que acontece agora no governo de Dario, o persa? Daniel, ele passa a ser uma figura de destaque monumental. Legal. A gente não consegue encontrar paralelos na nossa política atual para explicar o que Daniel faz. O Império Persa é enorme e ele foi dividido em muitas províncias. A Bíblia fala ali 120 satrapias, que eram províncias, cada uma delas governada por um sátrapa. E existiam 3 intendentes, ou 3 vice-reis, ou 3 príncipes que administravam sobre esses sátrapas, que eram fiscais deles em nome do rei. Daniel estava lá, e não em qualquer lugar. Daniel estava lá em Babilônia ainda, que era uma das regiões mais ricas. Então, a função de Daniel era de uma confiança extrema e de um poder muito grande. E agora Daniel já era um ancião muito idoso e estava aqui como uma figura de destaque. É interessante a gente pensar o tamanho da importância, da confiança e da responsabilidade que foi dada a Daniel, se a gente pensar também que era um cargo que garantia apoio para o imperador persa, para o rei persa. Então, ao invés de pegar alguém, de repente, com mais influência, ao invés de pegar alguém com mais contatos, ao invés de pegar alguém com maior poder, Deus fez com que o imperador persa, Dario, e alguém que a Bíblia se rasga de elogios, que é visto, inclusive na região, como um tipo ideal, perfeito de rei, Deus fez com que esse cara tivesse como conselheiro principal e como um intendente fortíssimo Daniel, o ancião Daniel. Achasse graça em Daniel. O que eu quero destacar é importante, Trocam seus governos, mas o cristão, ele é o mesmo, Ele é fiel, ou seja, não é porque o governo era de esquerda, trocou para de direita, pronto. É que o cristão, eu acho interessante como ele lidava com a política. Daniel foi leal à função dele. Mais do que a um rei, ele foi leal à função dele. Quando foi com Nabucodonosor? No auge, ele foi leal.
Na queda de Nabucodonosor, ele foi leal. Na recuperação de Nabucodonosor, foi leal. Com os reis depois de Nabucodonosor, na decadência do Império Babilônico, quando lá no meio de uma festa em que estavam cometendo blasfêmias com os utensílios do templo, Daniel foi leal. E com Dario, o conquistador depois, Daniel foi leal. Foi leal aos reis sem negar os seus princípios. E mais que tudo foi leal a Deus, né? Foi leal a Deus. Mas sobre essa fidelidade de Daniel, gramaticalmente falando, textualmente falando, o que o texto nos revela sobre essa fidelidade de Daniel? A gente tem lá no verso 21, né? Daniel 6, verso 21. Então Daniel falou ao rei: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, para que não me fizessem dano, porque foi achada em mim inocência diante dele, e também contra ti, ó rei, não tenho cometido delito algum. Então, como eu falei em aramaico aqui, né, mas uma palavra ou outra é parecida, né? Daí no versículo 21, quando e falou Daniel, primeiro que evento que é esse daqui, né? Primeiro, fizeram os 2 príncipes que restavam, né? Já no reinado de Dario, né? Isso, eram 3 sarim, né? Que significa príncipes, era Daniel e mais 2. E os 2 ficaram enciumados, né? E começaram a armar lá, fizeram uma tramóia para enganar o rei, para o rei fazer um édito ou um decreto, né? Porque sabia que Daniel orava 3 vezes ao dia. Quem adorasse a outro Deus seria Exatamente. jogado na cova dos leões. E daí o rei não podia voltar atrás, mas o rei gostava muito de Daniel, inclusive ele ficou jejuando e orando. Antes disso ainda tentou mexer os pauzinhos, vamos dizer assim, para livrar Daniel, não conseguiu, acabou levando Daniel para a cova. Depois que ele sela a cova com os leões, ele volta, não tem apetite, ele jejuma, não quer saber de nada, ele gostava de Daniel, né? E antes de Daniel entrar, ainda fala para Daniel assim, que o seu Deus vai te libertar. Então, por meio de Daniel, Dario conheceu Deus. Isso, mas agora gramaticalmente a gente tem no verso 21, e falou Daniel. Lembra que eu falei que era aramaico, né? Então tem algumas palavras que são parecidas. Edai, lembra o Adá, que significa testemunhou. Então, uma tradução possível é testemunhou Daniel em Maleká. Esse Maleká lembra muito o Melech hebraico, que é rei. Então, testemunhou Daniel ao rei. Então, quando o rei o chama para sair da cova. Daí a gente, um outro ponto aqui, quando o texto fala que em função de Daniel ter crido em Yahweh é que ele foi salvo. A expressão aqui é reinim, lembra muito a expressão hebraica ma'amim. E daí reinim belahué, né, que é o Yahweh. Ou seja, creu Daniel, ele foi liberto porque ele creu em Yahweh. Ocorre que aqui não utiliza o emuná. Lembra que a gente falou em outros vídeos a diferença do ma'amim e do emuná. O ma'amim é crer e o emuná é algo mais. Ele se introduz dentro desse conceito de emuná, o ma'amim, mais ou menos assim. Se a pessoa, nem todos aqueles que creem têm emuná, mas todo aquele que tem emuná tem ma'amim. Com certeza, mesmo não tendo sido empregada a palavra emuná aqui, não há dúvida que Daniel, ao longo da sua vida, manifestou emuná, porque o emuná é conceitos: firmar o seu caráter no Messias, seria o primeiro conceito. O firmar, a questão da fidelidade, a questão da confiança e tudo mais. Agora, o testemunho, vamos dizer assim, de Daniel, novamente aqui, a gente volta lá atrás, a mesma situação que aconteceu com Misael, Ananias e Azarias. Nós tivemos muitos mártires. Agora, Daniel não foi um deles. Por que é que Daniel foi livrado da cova dos leões? O mesmo raciocínio. Porque Yahweh teve misericórdia de Dariavesh, teve misericórdia de Dario. Muitas pessoas vão testemunhar com o martírio, como foi Pedro, como foi Paulo, como foram tantos outros mártires, outros nem tanto. Então o martírio não é para todos. A irmã White, ela trabalha muito essa história de Daniel aqui com o tempo do fim, com a questão depois do fechamento da porta da graça. Esses foram vários e vários decretos,
E ela faz uma associação com aquele decreto dominical que vai acontecer depois do fechamento da porta-graça, e não haverão mais mártires. Legal, encerramos aqui então as entrelinhas de quinta-feira, Fidelidade de Daniel. Se você não é inscrito nesse canal, Entrelinhas, se inscreva no canal, deixe seu joinha. Se tiver algum comentário aí sobre esses textos, pode deixar aqui embaixo. E aí nós continuamos então na última parte dessa segunda lição desse segundo trimestre.